E aí, Silvio, nossa CLT fascista, uma inspiração fascista. Getulista, né? É uma legislação getulista, de Getúlio Vargas. Acho que você resumiu muito bem, né? E quem é punido no Brasil é justamente o empregador. O empregador arca com todos esses, enfim, tem que pagar tantos benefícios, tem que pagar tantos encargos. Gostei da metáfora que o ministro usou, né? Uma arma de destruição em massa, que ele acaba sendo punido por não, pelo excesso de tributos. Agora tem um ponto também, e aí já entrando, Lacombe, posso colocar até um pezinho na reforma administrativa aqui, para falar também do funcionalismo público, que eu sempre gosto de bater nessa tecla, né? É uma casta absolutamente privilegiada, e aí é o governo quem arca com todos esses benefícios. Mais uma vez, não estamos aqui falando mal de funcionários públicos, mas sim de que são privilegiados, de que tem vales, tudo, Vale Peru, plano de saúde, enfim, no final da conta ali, no final na continha, na calculadora, é uma casta absolutamente privilegiada. E aí, Amanda, vamos lá, nosso debate. A CLT prevê muitos benefícios, fica muito caro contratar. A gente viu nos Estados Unidos, durante a pandemia, como muita gente foi demitida, mas a recuperação, né, a geração de empregos foi muito rápida, porque lá é muito fácil demitir, é muito fácil contratar. Você tem países como a Austrália que não tem nem carteira de trabalho. E aqui no Brasil você tem um monte de descontos no teu salário, FGTS, PIS/PASEP, INSS. Né? Será que o governo tem que ser realmente esse governo tutor, pai de todos? Vai te obrigar a fazer uma poupancinha, vai te obrigar a fazer um plano de saúde, né? No caso, o INSS. Será que a gente precisa disso tudo realmente? Ou como disse o ministro, bom, eu tenho a minha opinião, acho que a nossa CLT tinha que ser completamente reformulada, porque ela atrapalha demais a geração de empregos. Sei que a Amanda pensa diferente. Eu não vejo assim, Lacombe, eu vejo elas como pedra fundamental de um Estado de direitos sociais, que foi consagrado pela Constituição de 1988, direitos que foram incluídos aí, aos quais o trabalhador tem, né, de garantias do emprego, porque senão ele fica sempre numa posição muito mais vulnerável e fragilizada em relação ao empregador. Quando você cita países como Estados Unidos, Austrália, tantos outros, são formações histórico-culturais completamente diferentes das nossas, né? Se você imaginar que antes da CLT você não tinha uma série de direitos como que você tem hoje, como férias remuneradas, 13º salário, então são princípios que já se tornaram cláusula pétrea da nossa Constituição, não podem ser modificados, e durante todos esses anos, desde seu advento na década de 40, essas leis trabalhistas já foram modificadas enormemente, com a edição de uma série de normas, revogação de artigos, foram atualizadas. Você teve uma reforma trabalhista em 2017 no governo Temer, como você mencionou, e outras reformas ainda podem ser discutidas. É legítimo que isso seja feito, ainda mais agora, né? Você já teve, por exemplo, o trabalho intermitente em 2017, então você tem que atualizar e adaptar essas leis em relação à atualidade, mas também não é justo você comparar com outro país como os Estados Unidos, por exemplo, em que o poder salarial, o poder aquisitivo é muito maior. Os trabalhadores ganham muito mais. Então, tá bom, se a gente for atualizar a CLT, se for tirar todos os direitos do trabalhador, então quantas vezes mais ele tem que ganhar para compensar toda essa ausência de direitos e de garantias que ele tem através da lei? Então, o Constituinte, em 1988, ele fez uma clara opção por referendar essas leis trabalhistas e colocar ali isso claramente, isso não pode ser mudado. Então, você pode achar que é pesado, você pode defender menos impostos para a folha de pagamento, até sou favorável a isso, acho que isso tem que ser discutido, debatido, mas não ao custo da perda de direitos de trabalhadores. Hoje a gente enfrenta um problema diferente, que é a precarização do mercado de trabalho. Já que você citou a Constituinte, a Constituição de 88, Constituição Cidadã algumas vezes, só um mínimo detalhe aqui, né? Se você pesquisar quantas vezes a palavra direito aparece na Carta Magna, e quantas vezes aparece a palavra dever, você vai ver que é uma relação mais ou menos de 300 para 5. Eu acho que durante tanto tempo o brasileiro teve, de fato, direitos civis, especialmente, enfim, suprimidos, que a Carta exagera em direitos e falta muitos deveres. Eu acho que isso é bom, principalmente quando você está falando do elo fraco da cadeia, do elo mais vulnerável, que é o caso do empregado, do funcionário. Aí você garante um monte de direitos, aí você afasta um monte de empreendedor e um monte de empresário e vai deixar de contratar. Será que as pessoas preferiam receber ali um saláriozinho com FGTS ou elas preferiam não ter, Rodrigo Constantino, a participação do Estado nessa relação entre empregado e empregador e as coisas seriam um pouquinho mais fáceis?
Não, Lacombe, eu não percebi uma preocupação da Amanda em relação a 20 milhões de desempregados e 1/3 da mão de obra na informalidade. Esses estão sem direito trabalhista algum. A questão dos Estados Unidos pagar mais não tem nada a ver com a história, né? Aqui também o custo é maior em um monte de coisas, é um país mais rico, na média, porque é 5 vezes mais produtivo o trabalhador aqui do que no Brasil. Então tem a ver com aquilo que o Paulo Guedes falava, o capital, né, e a produtividade, a educação, tudo isso, o livre mercado, não tem nada a ver quanto ganha. No Brasil, aquele que está na informalidade ou que está desempregado adoraria poder ganhar alguma coisa. Agora, você lembrou muito bem, a nossa CLT getulista, ela foi inspirada na Carta del Lavoro de Mussolini. Eu acho tão engraçado isso porque as pessoas esquecem que Mussolini foi um socialista e que o socialismo e o fascismo pregam a mesma coisa, em essência. O controle de um Estado protetor, inchado, hiperativo, intervencionista, junto com sindicatos fortes. É a mesma coisa, né? O sindicalismo no Brasil é que defende esse tipo de discurso que a Amanda fez agora e só protege aqueles que são sindicalistas ou que estão já no mercado de trabalho com mercados ali protegidos, né? Durante a pandemia, entendeu-se até a oposição que era importante ter alguma flexibilidade para preservar empregos. Ora, por que funciona na pandemia e não funciona depois, né? Óbvio que você reduz demissões se você flexibilizar o mercado de trabalho, e é óbvio que o Paulo Guedes está certo em dizer que o que custa 1.000, o que recebe 1.000, custa 2.000 para a empresa. Então isso me lembra aquilo que o economista Modigliani brincava, que é assim, o cara chega na pizzaria e manda a pizzaria cortar a pizza em 12 pedaços naquele dia em vez de 8, porque ele está com fome, sabe? É o mesmo tamanho de pizza. A diferença é como é que você vai receber. Você quer receber cheio de carimbo que o governo dá e que o governo muitas vezes retém, como o FGTS, ou você quer ter 100% do seu salário para poder tocar a sua vida, né? E outra coisa que eu acho muito curioso aqui, o Lacombe, só para finalizar, né? Chamar de conquistas, isso tudo já é narrativa. De novo, não tem conquista para quem está desempregado ou na informalidade, que é 1/3 do mercado. Mas eu acho muito curioso o fato de que muito jornalista defende esse tipo de coisa, a CLT, os sindicatos e tudo, e apelam sempre para pejotização para receber os seus salários.